Eu quero trazer um pensamento para vocês, quem Jesus Cristo é. Quem é Jesus Cristo? Esse é o meu título, esse é o tema dessa minha conversa com você. E eu quero usar o texto de Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante, Marcos 4, 35, que diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, estava lá atrás do barquinho, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se grande e completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Qual é a razão, qual é o motivo de vocês estarem com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus? Quem é este? Primeiro ponto, primeiro pensamento: a revelação, ela é progressiva. Nós vamos vivendo a vida cristã e passo a passo, paulatinamente, nós vamos crescendo no conhecimento de quem é Jesus. A revelação de Deus aos nossos corações, ela é crescente, ela é progressiva. O conhecimento sobre quem é Jesus, ele vai de degrau em degrau. Mas é fundamental para vivermos a plenitude da vida cristã, é fundamental conhecermos, sabermos quem é Cristo Jesus o Nazareno. Quanto mais eu conhecer quem é Jesus, mais abundantemente eu vou viver a vida cristã. Quanto menos eu conheço de Jesus, menos abundante é a minha vida cristã. Quanto mais eu conheço, mais vitória, mais êxito, maior é a abundância. Por isso, o apóstolo Pedro, que estava nesse barquinho nesse dia, e perguntou: quem é este? Quem é este? Na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 18, ele nos aconselha: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro diz: vocês precisam crescer na graça e no conhecimento. Conheçam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Posso ouvir um amém? No grego nós temos algumas palavras que são traduzidas em português para conhecimento. Então você encontra na sua Bíblia a palavra conhecimento, conforme nós vemos há pouco aqui, conhecimento. Mas no grego nós temos 5 palavras que é traduzido em português para conhecimento. Porque nós não temos palavras que correspondam às mesmas no grego. Então apareceu aquela palavra, é traduzida conhecimento. Apareceu uma outra, é traduzida conhecimento. Por exemplo, a palavra gnosis. Aparece a palavra gnosis no grego, é traduzido na nossa Bíblia por conhecimento. Só que gnosis é um conhecimento científico. Você aprende, você adquire, você lê, você estuda. Esse conhecimento adquirido, 2 vezes 2, 4. Isso é gnosis. Isso é gnose. Mas tem uma outra palavra no grego que é eido. Eido é quando eu sei que sei. Aparece a palavra eido no grego, é traduzido em português para conhecimento, só que é diferente de gnosis. É conhecimento, mas é um conhecimento que eu adquiri. Agora eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei. Por exemplo, você recebe uma receita da sua mãe, de um parente, de um amigo, uma receita de um bolo. E você tem a receita ali, escrita, e você vai fazendo. Lendo a receita, vai fazendo. Depois você faz novamente a receita, e mais uma e mais uma. Chega um dia que você não precisa mais da receita.
Você sabe que você sabe. Isso é eido. Enquanto você está lendo a receita, isso é gnoses. Quando você não precisa mais da receita, é eido. Você sabe que você sabe aquela receita. Só que existe uma outra palavra para conhecimento, no grego, que é gnosko ou ginosco. Esse é um conhecimento revelado. Esse é um conhecimento dado por Deus. É um conhecimento que quando você lê a Bíblia, Deus abre o seu entendimento e você, Deus falou comigo. Essa palavra no grego é gnosco. E ainda tem uma quarta palavra que é epignosis. Epignosis é um conhecimento revelado completo. Quando você tem a epignosis sobre quem é Jesus, você está atravessando um problema, só que aquilo não mexe com você, não abala você, porque você sabe quem é Jesus. Isso é uma epignosis. Isso é uma revelação mais profunda, completa, que firma você, estabelece você, fixa você. Você sabe quem é Jesus, você conhece Jesus. Isso tudo significa que hoje você está muito mais enraizado no conhecimento de quem é Jesus do que alguns meses atrás, do que alguns anos atrás. Eu me pergunto por que os discípulos de Jesus fizeram essa pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Eles já estavam com Jesus há algum tempo, mas eles não sabiam quem era Jesus? Em parte eles sabiam quem era Jesus. Em parte, numa medida, eles sabiam quem era Jesus. Isso mostra que Jesus é muito maior do que nós podemos imaginar. Jesus é muito maior do que nós podemos defini-lo, do que nós podemos compreender. Irmão, irmã, você conhece Jesus? Ah, pastor, eu conheço. Mas em que medida? Qual é a medida que você conhece Jesus? É importante chegarmos ao conhecimento mais profundo de quem é Jesus Cristo de Nazaré. Quanto mais conhecermos sobre Ele, maior é a autoridade que nós temos para viver a nossa vida diária. Estamos aí nesse período, de Natal. Jesus nasceu, mas quem é Jesus? Quem é este? Nesse momento os discípulos sabiam que Jesus curava os enfermos. Sim, eles já haviam visto Jesus curar os enfermos. Eles sabiam que Jesus multiplicava os pães e os peixes. Sim, eles já tinham participado da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles sabiam que Jesus operava milagres sobre a pesca. Sim, Pedro encheu o barco de peixe da palavra de Jesus. Sabiam que ele expulsava os espíritos malignos? Sim, eles viram muitas pessoas serem libertas pelo Senhor Jesus. Eles sabiam que Jesus podia fazer grandes milagres. Eles sabiam o que ele fazia, mas eles não sabiam quem ele era. Muitas vezes, amados, eu e você nos relacionamos com Jesus pelo que Ele faz e não por quem Ele é. Percebe a diferença? Consegue ver a diferença? Ah, Jesus me abençoou, glória a Deus, e é isso mesmo, vai abençoar mesmo. Mas eu preciso começar a conhecer quem Ele é. Mesmo que Ele não faça nada, eu sei quem Ele é. Você consegue entender que é um nível maior? Você consegue perceber que é uma outra medida, muito mais do que Ele faz? Porque, como eu disse, eles viram Jesus multiplicar pães e peixes. Sabiam que Ele fazia isso. Mas se Ele multiplica pães e peixes, será que Ele pode fazer isso também? Se eu sei quem Ele é, eu sei que Ele multiplica pães e peixes e faz qualquer coisa. Porque eu sei quem Ele é. Eles não sabiam que Ele era o Filho unigênito de Deus. Isso eles não sabiam. Eles não sabiam que tudo que foi criado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Eles não sabiam que Jesus era o Criador de todas as coisas. Por isso, eles não sabiam que Jesus Cristo tem poder sobre as leis da natureza, sobre os ventos e sobre os mares.
Quando sabemos que Jesus tem poder sobre determinado aspecto da vida, a nossa autoridade cresce naquele aspecto. Nós não tememos, nós exercemos governo ali. Mas quando nós não sabemos que Jesus tem autoridade em outros aspectos da nossa vida, nós tememos, nós nos acovardamos, nós nos encolhemos. Este episódio aparentemente é tão simples. 13 homens em um barco atravessando o mar da Galileia, o lago de Genezaré, e de repente sobrevém um grande vendaval, e eles são jogados de um lado para o outro, como se estivessem num barquinho de papel, lançados para lá e para cá. Mas aqui existe mais uma medida da revelação de quem é Jesus Cristo. Essa história mostra muito quem é Jesus Cristo. Por exemplo, olha o versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Quem é Jesus Cristo? Ele é Deus. Ele nos leva a movimentos. Deus é um Deus de moveres. Deus é um Deus de movimento. Por isso prepare-se para um grande mover do Espírito Santo de Deus na nação brasileira nos próximos anos. Deus é um Deus de movimento. Se você é um cara que só quer ficar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, parado, um poste, você não vai caminhar com Jesus. Chega um momento que Ele vai dizer para você: ei, vamos para o outro lado. Deus é um Deus de movimento. Ele não é um Deus estagnado. Ele vai levar você para outros lados, meu irmão, minha irmã. Do lado da derrota para o lado da vitória, do lado da escassez para o lado da abundância, do lado da doença para o lado da saúde perfeita, do lado da tristeza para o lado do júbilo. Nós vamos para o outro lado. Ele chega para mim e para você: ei, vamos para o outro lado. Senhor, mas está tão bom aqui, está tão confortável. Ei, existem coisas maiores e melhores para você, mas está ali do outro lado. Comece a se movimentar. Se você ora 5 minutos por dia, seu tempo de oração é 5 minutos por dia, Ele diz: ei, vamos ampliar para 10 minutos. Se você lê um capítulo da Bíblia por dia, Ele diz: ei, vamos ler 2 capítulos. Ele vai movimentar você, meu irmão. Você precisa entender isso. Vamos para o outro lado, disse Jesus. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. O poder dele vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, para fazer você mais que vencedor. Ele quer transformar você em um matador de gigantes. Aleluia. Vamos para o outro lado. Deus é um Deus de moveres. Deus não é um Deus estagnado. Deus, Ele não se aposenta. No verso 37, diz assim: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo-se de água. Aqui nós temos uma segunda revelação. A primeira: se você vai andar com Jesus, Ele vai mexer com você, Ele vai movimentar você. Ele vai movimentar. Ele não é um Deus estagnado. A segunda revelação, o texto diz que levantou-se um vendaval quando eles estavam atravessando para o outro lado do lago de Genezaré, do mar da Galileia. E aqui nós temos essa importante revelação. Muitos cristãos pensam, muitos cristãos dizem: se você está passando por dificuldades, é porque você está fora da vontade de Deus. Já ouviram isso? Já ouviram isso? Olha, irmão, estou passando por uma luta, estou passando por uma dificuldade, estou passando por um aperto, estou passando por uma necessidade. Então você está fora da vontade de Deus. Já ouviram isso? Já ouviram? Eles dizem. Esse pensamento é um pensamento de condenação, é um pensamento de acusação. E quando nós aceitamos acusações, isto nos paralisa. Ao invés de lutarmos, de rompermos, nós ficamos procurando brechas nas nossas vidas. Se eu estou fora da vontade de Deus, é por essa razão que eu estou atravessando esses problemas. Então, aonde que eu errei, aonde que eu falhei? E a gente fica procurando os nossos erros, as nossas falhas, porque nós estamos passando por lutas e dificuldades. Mas esse texto mostra o contrário. Os discípulos estavam fazendo exatamente aquilo que Jesus havia pedido a eles. Eles estavam fazendo a vontade de Jesus, e por isso eles estavam enfrentando a tempestade.
Ele estava no centro da vontade de Jesus, e por isso eles estavam enfrentando a tempestade. Porque foi Jesus que disse: entre no barco e atravessa. Em obediência a Jesus, eles estavam enfrentando problemas, lutas, dificuldades, embates, guerras. Com isso nós podemos aprender que muitas lutas e tribulações que atravessamos é porque nós estamos exatamente no centro da vontade de Deus. Isso mesmo. Isso mesmo. Algumas lutas é porque estamos fazendo aquilo que Deus nos pediu para fazermos. E a resistência são ações malignas para nos impedir de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Resista ao diabo, por isso que a Bíblia diz: resista ao diabo e ele foge de você. Resista ao diabo, por isso não desista, por isso não pare, por isso siga em frente, por isso dê mais um passo, por isso, meu irmão, minha irmã, persevere. Ah, pastor, eu achei que essa luta que eu estou passando é porque eu estava então em desobediência à vontade de Deus, então eu estava pensando em parar, pensando em deixar de fazer. Não, não. Dê mais um passo, avance. Em meio à tempestade, eles clamaram por Jesus, talvez esperando mais um braço para ajudar ali no remo a controlar o barco. Mas Jesus Cristo se levanta e repreende o vento. Olha o versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança, completa calmaria. Jesus Cristo confrontou exatamente aquilo que estava causando a tempestade. O que é que estava causando aquelas ondas imensas? O vento. Sem vento o mar não se agita. E às vezes eu e você olhamos as ondas e não olhamos o vento. Lutamos contra as ondas e não repreendemos o vento. A causa era o vento. A causa não eram as águas do mar da Galileia. E Jesus vai e repreende a causa, ele repreende o vento. Por isso eu declaro que aquilo que está causando esse mal na sua vida, esse mal na vida dos seus familiares, na sua empresa, no seu emprego, mesmo que você não saiba a fonte desse mal, o Senhor Jesus Cristo nessa hora está declarando, ele está determinando: aquieta-te, cala-te, seque-se, agora cesse esse mal na sua vida, em o nome de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Jesus está dizendo: aquieta esse mal, cessa-te, cala-te. Mal, seca-te agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba isso no seu coração. Jesus demonstra que a natureza, ela está sujeita a nós também. A nós também. Os poderes do mal manipulam a natureza contra nós, seres humanos. Mas nós podemos exercer autoridade e ordenar a tempestade que cesse, que o vento forte cesse, que a praga na lavoura cesse, que a falta de chuva cesse, que o excesso de chuva cesse. Ah, passou um vendaval agora aqui em Foz do Iguaçu e não sei o quê. E a igreja, ela está fazendo o quê? E os irmãos? Levanta a mão e diz: cesse! Mas pastor, essa chuva, esse vento não foi Deus que mandou? Se fosse Deus que mandou, Jesus iria repreender? Se Jesus repreendeu, porque não era Deus quem estava mandando. Podemos ir embora, já aprendemos bastante hoje, hein? Já fomos edificados. Usando a autoridade dada a nós por Cristo Jesus, nós podemos romper, nós podemos ordenar, nós podemos declarar, porque nós conhecemos quem é Jesus. Segundo pensamento: quem é Cristo Jesus? Quem é Cristo Jesus? Em nossas mãos nós temos um livro chamado Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus. Em João 5,39 diz, Jesus disse: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito.
Jesus diz: as Escrituras falam a meu respeito. Você quer conhecer quem é Jesus? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, entre num curso bíblico, estude a palavra de Deus, venha à igreja, ouçam pregadores, ouçam pastores, para você conhecer quem é Jesus. Como podemos conhecer quem é Jesus? Conhecendo as Escrituras, mergulhando nas Escrituras. São as Escrituras que testificam, que testemunham sobre quem é Jesus Cristo, o Nazareno. Vamos ver essa verdade no Velho Testamento. Quem é Jesus? A Bíblia diz que devemos conhecer Jesus. Ao conhecermos Jesus, nós cremos em Jesus. Ao crer em Jesus, temos autoridade sobre todo o mal. E Jesus diz: são as Escrituras que testemunham, testificam a meu respeito. Vamos ver Jesus em Gênesis. Jesus em Gênesis é revelado como o começo de tudo. Em Gênesis ele é o alfa, ele é o princípio de todas as coisas. Em Êxodo, Jesus Cristo é revelado como o libertador do cativeiro, aquele que tem poder para quebrar os grilhões do cativeiro na vida da humanidade. Em Levítico, Jesus Cristo é revelado como a santidade que nos leva a Deus, o caminho que nos leva a Deus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Em Números, Jesus Cristo é revelado como o Deus presente na peregrinação. Ele nunca nos deixa sozinhos. Em Deuteronômio, Jesus Cristo é revelado como a lei perfeita, a vontade plena de Deus. Em Josué, Jesus Cristo é revelado como o conquistador, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em Juízes, Jesus Cristo é revelado como o que ouve o clamor do seu povo, aquele que se importa conosco. No livro de Ruth, Jesus Cristo é revelado como o Redentor vivo, aquele que paga o preço pelo nosso resgate. Em 1 Samuel, Jesus Cristo é revelado como o profeta fiel, nenhuma palavra dele volta vazia. Em 2 Samuel, Jesus Cristo é revelado como o reino perfeito, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Em 1 e 2 Reis, Jesus Cristo é revelado como o soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em Esdras, Jesus Cristo é revelado como o escriba fiel, a palavra que é espírito e vida. Em Neemias, Jesus Cristo é revelado como o reconstrutor, o oleiro que nos faz vasos para a honra. Em Ester, Jesus Cristo é revelado como o fiel intercessor, aquele que está à direita de Deus Pai e intercede por nós. No livro de Jó, Jesus Cristo é revelado como o Redentor que se levantou sobre a terra, para que todos olhassem para Ele. No livro dos Salmos, Jesus Cristo é revelado como o bom pastor e nada nos faltará, o pão da vida e a água da vida, Jesus Cristo. Em Provérbios e Eclesiastes, Jesus Cristo é revelado como a sabedoria, o mistério de Deus revelado. Em Cantares, Jesus Cristo é revelado como o noivo perfeito, aquele que brevemente desposará a noiva. Em Isaías, Jesus Cristo é revelado como o servo que sofreu, aquele que levou sobre si as nossas transgressões, as nossas dores e as nossas enfermidades. Em Jeremias e Lamentações, Jesus Cristo é revelado como o profeta que chora, dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Em Ezequiel, Jesus Cristo é revelado como o homem de 4 faces, aquele que governa em verdade e em justiça. Em Daniel, Jesus Cristo é revelado como o nosso escudo, a fé que uma vez foi dada aos santos. Em Oséias, Jesus Cristo é revelado como o amor fiel. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nunca falha. Em Joel, Jesus Cristo é revelado como quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, Jesus Cristo é revelado como o que leva o nosso fardo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Em Obadias, Jesus Cristo é revelado como o nosso Salvador, o Cordeiro perfeito. Em Jonas, Jesus Cristo é revelado como o mensageiro
mensageiro da salvação, a verdade e a vida. Em Miqueias, Jesus Cristo é revelado como o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, Jesus Cristo é revelado como o vingador. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Em Abacuque, Jesus Cristo é revelado como o sentinela que não dorme, aquele que vela pela sua palavra para cumprir. Em Sofonias, Jesus Cristo é revelado como o Senhor poderoso que salva. Em Ageu, Jesus Cristo é revelado como o que restaura a nossa herança. Somos herdeiros de Deus e cordeiros com Jesus Cristo. Em Zacarias, Jesus Cristo é revelado como a nossa fonte. Quem nele crê, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Em Malaquias, Jesus Cristo é revelado como o Filho da Justiça, que traz cura em suas asas. Aleluia. Quem é Jesus? Aleluia. Quem é Jesus? Quem é este? São as Escrituras que falam, que revelam quem é Jesus, que até o vento e o mar lhe obedecem. Em Mateus, Jesus Cristo é revelado como o Emanuel, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, aquele que nasceu naquela manjedoura, um menininho, um garotinho, e que nos braços de Maria, ela jamais poderia imaginar que ele ressuscitaria os mortos um dia. Maria sabia que um dia, aquele bebezinho nos seus braços, andaria sobre as águas, multiplicaria pães e peixes, purificaria leprosos. Maria poderia imaginar que aquele bebezinho nos seus braços, que ela amamentava, que ela aleitava, um dia expulsaria os espíritos malignos, e que muito mais, um dia seria pregado numa cruz, para levar o pecado de toda a humanidade sobre si mesmo, as suas dores, as suas enfermidades, e que seria sepultado, e no 3º dia ressuscitaria dentre os mortos, e que 40 dias depois seria elevado, seria assunto aos céus, e que brevemente voltará. Quem é Jesus? Por isso que cristianismo não é religião, cristianismo é o nosso relacionamento com Deus. Religião é um conjunto de regras, faça isso, Deus faz isso, faça isso, faça isso, faça isso. Mas cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento, é Deus habitando em nós. Somos nós vivendo a vida abundante de Deus. Em Apocalipse, Jesus Cristo é revelado como aquele que foi morto, mas vive para todo sempre, e tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e nós somos seus reis e sacerdotes, e habitamos em sua presença, e habitaremos para sempre. Quem é Jesus? Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6 diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, recebemos por fé, recebemos pela graça, continuem a viver nele, pela fé e pela graça, enraizados e edificados nele. Como é que eu posso estar enraizado em Cristo? Estudando a palavra de Deus, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Pastor, o ano foi difícil. Deus, obrigado pelo ano. Gratidão. Quando você agradece, você vê o que Ele fez. Gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs, enganosas. Que filosofia, Pio? Se você fizer uma corrente de 7 quartas-feiras, Ele vai te abençoar. Isso é engano. Isso é engano. Que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não se fundamentam em Cristo. Pois em Cristo, aleluia, olha que texto, amados, olha que texto, amados. Pois em Cristo habita corporalmente
toda a plenitude de Deus, toda a plenitude da divindade está nele. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês também vocês também receberam a plenitude divina, nós que somos corpo de Cristo, aleluia. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. O batismo é o nosso sepultamento, é a nossa circuncisão. E com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, deu a mesma vida do Filho de Deus. Ele deu a você, meu irmão, minha irmã, a mesma vida. Ele nos perdoou quantas transgressões? Todas. Pare de dizer que você é um pecador desgraçado, indigno. Você não é. Ele perdoou todas as suas transgressões, todas estão perdoadas, inclusive as que você vai praticar no futuro, já está perdoado. Isso te escandaliza? Meu Deus. Onde que eu parei? Tem mais? E cancelou a escrita de dívida. Cancelou. Você não deve mais, meu irmão. O diabo não pode cobrar você, o diabo não pode acusar você, o diabo não pode apontar o dedo para você. Você não deve mais. Cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, tirou das mãos de Satanás o escrito de dívida e pregou na cruz. Colocou ali: Pio Francisco de Carvalho, você não deve mais nada. Eu paguei, está pago, aleluia. Meu Deus, aleluia. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Triunfou sobre Satanás, sobre seus demônios, sobre os poderes das trevas. Triunfou na cruz. Este é Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Apocalipse 1:12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol que brilha em todo o seu fulgor, esplendor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, aleluia. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, da morte e do Hades em minha mão. Tenho todo o poder e autoridade em minhas mãos. Quem é Jesus? Apocalipse 19:11 diz: vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há uma coroa e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Quem é Jesus?
Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Quem é Jesus? Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto, e em sua coxa, está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, 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 aleluia. Este é Jesus Cristo, este é o Filho de Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória cheia de graça e de verdade. Este é Jesus, aquele que morreu, verteu o seu sangue, o sangue precioso, e nos purificou dos nossos pecados, e nos fez uma nova criação, nos fez filhos de Deus, nos fez dignos, nos fez co-herdeiros com Ele. Este é Jesus, aquele que nos ama. Este é Jesus, aquele que nos dá autoridade para vivermos uma vida cristã abundante e vitoriosa. Este é Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia. Vamos ficar em pé, por gentileza. Vamos abençoar Jesus com um aplauso. Ele é digno. Ele é digno. Sim, Senhor. Aleluia. Sim, Jesus. Aleluia. Pai de graça, Pai de amor, obrigado. Obrigado, Pai, porque quando estávamos mortos em delitos, transgressões, pecados, o Senhor deu Jesus Cristo, seu Filho, por nós. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo. Pai, obrigado porque alguém um dia falou de Jesus a nós, ou talvez os nossos pais, os nossos avós, e essa mensagem chegou até nós, e hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. Deus, obrigado. Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela vida do meu irmão, da minha irmã, daqueles que nos acompanham pelo rádio, pela internet. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus nós temos autoridade sobre os espíritos imundos para dizer: saia dessa vida agora e nunca mais volte. Nós temos autoridade para dizer ao vento: cessa-te, para dizer à doença: saia dessa vida em nome de Jesus, para dizer à angústia, à tribulação, à escassez, à falta, à miséria: cesse agora em nome de Jesus, e chamamos a existência à abundância em nome de Cristo Jesus. Deus, obrigado. Obrigado, Deus, por esse ano tão marcante, tão extraordinário, tão poderoso. Um ano, Deus, de transição, um ano, Deus, que nos leva para um novo tempo, um tempo de mudanças, de crescimentos e conquistas, coisas que os nossos olhos não viram, os nossos olhos não viram, não chegou ao nosso coração. São coisas que o Senhor tem preparado para nós que amamos a Ti, Senhor. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Nós declaramos, ó Deus, essa semana, já começa o próximo ano. Deus, nós declaramos o início debaixo da sua unção. Nós declaramos um ano que se inicia, cada um de nós debaixo das asas do Senhor, sabendo quem é Jesus Cristo, sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabemos que nós nos revestimos de Cristo. Sabemos que o Santo Espírito está em nós e sobre nós. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Pai, nós declaramos o culto de amanhã à noite, um culto extraordinário, marcante, poderoso. Senhor, será um culto profético que vai trazer novas dimensões na vida de centenas e centenas de pessoas.
Deus, nós vamos entrar o ano de 2019 com essa convicção, com essa certeza de coisas que não alcançamos, nós alcançaremos, de limites serão rompidos, em nome de Jesus Cristo. Pai, por isso nós adoramos, honramos, louvamos, bendizemos o Senhor com alegria e com gratidão, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Sim, Deus. Adore ao Senhor. Cante de todo o coração a Ele. Sim, Senhor. Sobre os seus ombros todo o pecado, precioso sangue limpou minha culpa, fui perdoado. Tragada foi a morte, em Cristo a vitória, a célula estrada mudou a minha história. Cordeiro mudo sobre os seus ombros todo o pecado, precioso sangue limpou minha culpa, fui perdoado. Jesus, nem o inferno segurou, ele se levantou, e desprezada foi a morte, sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. Nem o inferno segurou, ele se levantou, e desprezada foi a morte, sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre.
Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom